Oi, gente, tudo bem? Voltamos com a live de domingo, domingão do Fila Preferencial. Hoje a nossa convidada é a Laísa. Vamos estrear o nosso quadro Ainda Não Batizado. Ah, a Laísa já entrou. Vamos. Manda aí a solicitação, minha filha. E vamos falar hoje sobre o capacitismo nosso de cada dia. Visualizar aqui. Ai, eu tô ficando uma eficiência nesse negócio de ativar live. Nossa, gente. Oi, querida. Oi, querida. Boa noite, pessoas. Boa noite, pessoas. Tudo bem com você? Comigo tudo bom e por aí tudo bom? Tudo bom? As pessoas estão chegando, já temos 3 pessoas. É isso? Bom, É você é isso. responsável pelos comentários, como Ok, sempre. eu sou Você é a a nossa host pessoa. aqui. Isso, você é a pessoa mais enxergante do rolê. Hum, Justo. Então, e eu controlo o tempo, pode ser? Pode ser. É nozes. É, somos nós. Então, Acho que a gente é... podia contextualizar um pouco o pessoal, né? De por que que resolvemos nos reunir, não é nem reunir, não, no reunir. Que eu e Vitória a gente conversa bastante, assim. Duas velhas sim, faladeira. sim. E a gente chegou à conclusão Pelas de que madrugadas adentro, entendeu? não é. É direto conversa. A gente chegou à conclusão de que nossas conversas são muito ricas para a sociedade, então a gente decidiu compartilhar isso com o mundo. Sim, porque eu acho que o mundo vai ser um lugar melhor, tendo, entendeu? Eu Os nossos acho. insights. Nossos momentos de iluminação aqui. Sim, desde cultura pop até deficiência, E o relacionamentos. que mais passar pela nossa cabeça. Sim, falamos de tudo, de um tudo. Exatamente. Então, e aí a gente não tem a gente resolveu, né, fazer esse, tipo, tornar esse curso um Experimento. quadro. Oi? Esse experimento. Exato, é um experimento, vamos ver o que que rola. Da gente, né, ter um assunto e de vez em quando vir aqui abrir uma live e conversar de maneira informal com, né, uma com a outra, mas com as pessoas também, né? Sempre Sim. todo mundo pode, né, mandar os comentários, mandar os pitacos. E precisamos de um nome. Vamos ficar lembrando isso até o final da live para as pessoas, né, Né? Se mandarem vocês quiserem ideias. sugerir nomes pra gente. Sim, porque precisamos de ideias para nomes, né? E Exatamente. é isso. Bom, o mote, né, dessa semana são memes capacitistas, que a gente discutiu sobre isso, a Sim, posse do novo secretário de Justiça, não a posse do secretário, mas como ela foi, né, tratada na imprensa e pelo sim, próprio presidente no momento da então, e os posse. discursos, né, que a eu ia falar Michelle Obama, coitada da Michelle Obama. A Michelle Bolsonaro! A E Michelle aí, assim, Bolsonaro a fez gente um não tá querendo, discurso, a gente não né? quer ofender ninguém, nem entrar no rolê político de ninguém. A gente tá Não, discutindo a não, não. questão capacitismo, ponto. Não Sim, estamos sim. entrando no Não mérito de importa. nada. Não importa a tendência política. Acho que Né? Se é direita, capacitismo esquerda, para cima, para é, baixo. exatamente. Está assim, tridimensional no momento. Exatamente. É, tem alguém pra gente falar oi aí, conhecido? Deixa eu ver. Minha mãe entrou na live, a Oi, mãe da Laísa. Jânia, o nome da minha mãe, gente. Só para contextualizar. E entrou uma pessoa que tá acenando, mas eu não consigo ler o nome dela. É um desenhozinho amarelo. Pessoa do desenho amarelo, oi. Oi, tudo bom? Se quiser escrever seu nome aqui, a gente lê.
Então, para quem não está sabendo, tomou posse no último dia 8 de junho o secretário nacional de Justiça, Uhum. Cláudio. Você lembra o sobrenome? Não gravei o Ah, eu sobrenome dele. acabei de ler, meu Deus, peraí, não lembro. Bom, Alforges? Acho que é Alforges, é um né? sobrenome diferentão aí, gente. É, Então, enfim. E ele é uma pessoa, ele é um advogado com, assim, com mestrado, doutorado, uma formação bem rica, de fato, e ele sim. é um cara cego. E Aham. aí aqui a gente não está entrando no mérito do quão capaz ele é ou não, a gente está entrando no mérito de como esse tipo de coisa é veiculado na imprensa. Porque as manchetes que a gente viu eram sempre assim. Secretário cego de justiça emociona o Brasil, inspira o Brasil. E sempre que tem alguma notícia sobre deficiência, é nesse viés do, do botar a gente no sobre-humano, né, Vicky? Tipo, a gente parece que Sim. a gente não vive no mesmo planeta que todas as outras pessoas do mundo. Sim, e é engraçado que, assim, não é simplesmente a posse do secretário de Justiça. Justiça não, de Segurança, desculpa. É a posse do secretário de Segurança cego. Que é cego, assim, Uhum. vírgula. Que é E assim, é cego, claro vírgula. Tipo que. assim, que o Uhum, secretário de Segurança que é loiro. Tipo, exato. sabe, isso Assim, não a deveria ser gente não relevante. deveria causar estranheza, exato. É assim, É, é um fato simbólico importante que uma pessoa cega tenha conseguido um sim. cargo alto, claro que é. E a gente também não é idiota de negar isso. Aham, Só claro. que esse tipo de coisa, por que ainda causa estranheza? É isso que me deixa estranhada, entendeu? É a estranheza que Aham, isso ainda causa. sim. E aí, é assim, a Michelle Bolsonaro, ela fez um discurso, né, depois da posse dele, falando assim. Ela se emocionou, começou a chorar lá no meio do negócio, porque as pessoas com deficiência precisam que as barreiras sejam eliminadas, porque quando elas têm acesso à tecnologia assistiva e à educação, elas chegam a posições tão altas quanto um alto funcionário do governo. E por que ela tem que se emocionar Beleza, falar isso, concordamos com sabe? isso, né? A gente concorda com ela nesse ponto, ela tá certa. Então, ela coloca tudo num contexto de superação, não que, Sim, assim, de que a deficiência é um grande obstáculo a ser transposto, não que essas medidas sejam assim, e aí às sejam vezes, ajuda para essa pessoa subir essa escada, sabe? É como se, tipo, exato, ela precisou tinha que bater estar alto lá, para subir aquele degrau. entendeu? Nossa, meu Deus, que coisa, sabe? Né? A gente, sem, eu falo muito isso lá no canal, que a deficiência, ela existe em relação a, né? Aham, Se a pessoa está num contexto que ela tem acesso às coisas, ou ela convive com pessoas que são, né, inclusivas, etc e tal, a deficiência dela meio que some. Só que uhum, para a maior parte das pessoas não é assim que funciona. Ou porque ela não tem recurso, ou porque ela convive com muitas pessoas preconceituosas, ou por sim. N motivos. E aí eu e Vicky, né, ficamos muito incomodadas que a intenção de enaltecer o fato de uma pessoa com deficiência conseguir um cargo importante ou alguma, né, vencer um prêmio, qualquer coisa que seja, o problema não é noticiar isso, é noticiar isso num viés capacitista, porque a gente Exato. continua vendendo o discurso da superação. E assim, todo mundo supera alguma coisa o tempo todo, você não precisa ter uma deficiência. A nossa Exatamente. superação, né, às vezes fica mais na cara, porque justamente as barreiras estão ali. Se você elimina as benditas das barreiras, não vai ser estranho, sei lá, eu morar sozinha, pegar um ônibus, dirigir um carro com um piloto automático. Né? Exato. É... Oi, você tá aí? Eu tô aqui, Ah, tá, deixaram um beleza. Eu achei comentáriozão que aqui. tinha dado uma falhada. Então, isso, né, reforça o comportamento das pessoas capacitistas. Eu acho que era legal a gente explicar também, inclusive porque esse vídeo vai ficar no IGTV depois, o que que é capacitismo? Porque é um palavrão aí que as pessoas não estão acostumadas, né, a ouvir.
Sim. Porque, assim, muito se fala de racismo, de machismo, são palavras que estão aí no vocabulário de todo mundo, né? Todo mundo sabe, Que o povo homofobia e tal, enfim. resume como mimimi, né? É, Por ser humano médio é mimimi. sim. E aí, capacitismo, vamos explicar com desenhos. Inclusive tem um vídeo muito bom, né? Tem no Sim, feed tá. da Vicky. Tem no feed da Sim, Vicky, gente. tem, desenhando capacitismo. Se vocês procurarem lá no meu IGTV, tá lá. Mas vamos repetir. É assim, capacitismo, basicamente, você pode chamar de preconceito para com as pessoas com qualquer tipo de deficiência. Você pode generalizar dessa maneira. Mas ele Uhum. vem de uma ideia de capacidade, de um ideal corporal, né? Um corpo perfeito, enfim, sem nenhuma deficiência, teoricamente capaz de tudo, porque né, não é todo mundo que é capaz de tudo, mas teoricamente, né? Uhum. E aí, quando você bota essa capacidade ou não capacidade numa posição de grande importância na interação social, e, enfim, em N esferas da nossa sociedade, você tem o capacitismo, né? Então, pode ser um preconceito, vai, por exemplo, né, de que você não é capaz, obviamente, de fazer. Por exemplo, uma pessoa que não enxerga não é capaz de, sei lá, tomar banho. Nem tem muita gente idiota que pergunta: ai, como é que você toma banho Como sem você toma enxergar? banho sozinho? Ai, gente, socorro. Como Então. você sabe qual é o shampoo? Pois é. E aí, pode ser uma coisa positiva também, que você pressupõe a incapacidade da pessoa, e aí quando você vê que ela é capaz, você fica, nossa, mas você é muito incrível, mas você me inspira, mas você é um caso de superação. Isso é capacitismo, por quê? Porque a pessoa ficou surpresa, ficou abismada com a capacidade de uma pessoa que ela achou que não deveria existir, essa capacidade. Né? E assim, é complicado, porque assim, eu tava pensando isso agora antes da live, sabe, Vicky? Sim. Porque às vezes quando a gente tá falando isso, o povo fala que é mimimi, igual falam, né, que racismo é mimimi, que É, homofobia é mimimi. Só que assim, quem decide se aquilo lá que eu passei foi capacitismo ou não sou eu. Não é você que vai decidir pra mim, porque às vezes tem muitas pessoas com deficiência que não se incomodam de ouvir que são exemplos de superação, que são uhum, pessoas extraordinárias. E assim, às vezes elas são mesmo. A questão não é você elogiar, é você elogiar com base na presunção de que aquela pessoa não poderia estar fazendo aquilo. E o sim. foda do capacitismo é que ele assume que existe apenas uma maneira de fazer as coisas, Aham. que é com o seu corpo perfeito, e aí se a pessoa descobre um jeito de fazer a maneira dela, e provavelmente é um jeito que ela teve que tirar do sovaco, porque não existia o recurso de acessibilidade lá para ela, ou Pra então ser existia de uma educada. maneira porca, né? Exatamente, para ser educada. E aí, quem tá de fora buga a cabeça e acha que é tudo muito É. incrível, que é tudo muito surreal. E não é, sabe? Hoje em dia, por exemplo, qualquer smartphone. Gente, sério, 100% dos smartphones, não sei o de 1,99, mas dos melhorzinhos, assim, dos medianos, já tem programa de acessibilidade. Então, a gente tem, por exemplo, para pessoas cegas, já tem a possibilidade de ampliar a tela, já tem a possibilidade de um leitor de tela, tanto no Android quanto no iPhone. Então, não é um big deal, assim, uma grande coisa que uma pessoa que não enxerga, por exemplo, usa Instagram, que nem nós estamos aqui. Que é uma mídia Exato. extremamente visual, né? Que você pensa, nossa, mas por que que o cego vai se interessar por Vai um querer, negócio que nem o né? Um Instagram? negócio de Por quê? foto. Por quê? Porque tá todo mundo no Instagram. Então, tipo, você vai socializar com as pessoas na mídia que elas estão usando, certo? Exatamente. Você Então, também gosta de registrar seus momentos, não é porque, sei lá, talvez eu não vá ver a foto, não é o meu caso, que eu tenho baixa visão, mas enfim, não é porque a pessoa que não enxerga não vai ver a foto que ela não quer ter aquele registro, que ela não quer aham, ter a oportunidade de compartilhar o que ela quiser com as pessoas. sim. E é foda que, tipo, isso quando ele. E pra ir pra chegar na questão dos memes, né? Que a gente vê Uhum. muitos memes de tipo assim, ai, você acha que o seu dia foi muito ruim?
olha essa foto aqui, aí tem a foto de uma pessoa com deficiência, uma foto de uma pessoa muito pobre, uma foto de uma pessoa muito doente, ou É, então, se você acha que tá difícil pra você, mostra alguém assim numa situação muito, muito ruim. E cara, você acha bacana achar que sua vida é melhor em relação a de alguém que tá na merda em relação a você? Tipo, oi? pois é. Mas é aquela coisa que a gente fala todo santo dia, né? Da famosa competição de sofrimento, né? Né? A Que gente é tá uma em busca do coisa. vencedor do campeonato da desgraça, né, Vicky? A gente ainda não achou Sim, a pessoa que ganhou o campeonato da desgraça. sim. Então, e é uma coisa que acontece muito, inclusive na esfera das pessoas com deficiência, tipo, na nossa bolha. É Uhum. tipo assim, ah, pô, Laísa, que bom, né, que você consegue ler os comentários da live, porque eu não consigo, tua vida é muito melhor que a minha. Tipo, oi? É, sabe, que bom mesmo que ela consegue, mas, por exemplo, que bom que eu consigo Exato. usar leitor de tela, porque eu me canso menos. A Laísa não sabe ainda usar Eu não leitor de tenho, tela. eu não uso, porque eu sou o quê? Teimosa. Então, E e tá é tudo assim. bem. E, tipo, cada um acha o seu jeito de fazer as coisas da maneira mais confortável. O que eu Sim, acho foda é que, além disso, né, que a gente tá falando da pessoa assumir que alguém que tá numa condição diferente da dela está necessariamente em estado de sofrimento, às vezes ela não está. Você não sabe, você foi lá e perguntou pra ela. sim, E ainda que ela estivesse, não seria mais legal eu conseguir diminuir o sofrimento daquela pessoa? E aí eu não tô falando de curar a deficiência dela, eu tô falando de, sei lá, talvez ter uma política pública que distribua melhor os recursos para que as pessoas tenham acesso a melhores tratamentos, melhores equipamentos, sei lá, o que quer que seja, sim. sem contar que fica parecendo que a gente não pode reclamar da própria vida. Oi, a gente pode. É, Tipo, você tem uma deficiência ou não, você pode reclamar da vida, porque isso é ser humano, gente. Todas as vezes a gente tá meio ruim, assim, tá se sentindo meio na bosta. Comecei tão educada, lascou tudo. é. Peraí, deixa eu olhar. Ó. É... Então, deixaram aqui um comentário, mas é Ah, um só link. gente É um dando link. tchauzinho. Exato. É, beleza. É, então, onde estávamos? No que a gente. Todo mundo tem o direito de reclamar da vida. Não, não é benefício, monopólio das Sim, pessoas com ah, deficiência. isso. Enquanto você estava falando, eu estava pensando uma coisa. É, que no Brasil a gente tem, por exemplo, algumas pessoas têm direito a receber ajuda, auxílio do INSS, enfim. E é só assim, pessoas com baixíssima renda, né, que eu saiba, Sim, e tem que a renda. comprovar, né, que A estão renda numa. per capita da família não pode, pensa, a renda per capita não pode ultrapassar um quarto de salário mínimo. Um Nossa, quarto de realmente. salário mínimo é 200 e poucos reais, caso você Pois não é, saiba. E pois aí, é. a pessoa que recebe o BPC, ela vai receber um salário mínimo, que hoje em dia é R$ 1.045, porém ela fica, aspas, estou fazendo aqui, impedida de fazer um monte de outras coisas, porque se ela arrumar um emprego de carteira assinada que provavelmente vai pagar pouco, ela Uhum. perde o benefício. Então, às vezes, ela fica com o benefício que é uma garantia e não vai para o mercado Sim. formal de emprego. E assim, e é uma pessoa que é uma forma de pensar esse auxílio. Não estou dizendo que não tem que auxiliar. Só estou falando, vê lá, hein, não vai me xingar depois, as pessoas. Não estou dizendo que não tem que auxiliar, estou dizendo que tem mesmo, porque essa pessoa, né, que ganha R$ 250 por mês, realmente está numa situação complicada. E tendo, né, uma família que mora provavelmente num local de risco, provavelmente Uhum. não tem, por exemplo, uns pais com tempo de proporcionar educação, de proporcionar lazer, de proporcionar maneiras delas melhorar a sua formação, e enfim. E aí você pega essa pessoa bem coitadinha, aos olhos, né, do Estado, e dar ali uma ajuda para ela. Então a gente tem uma lógica no Brasil que é da valorização desse sofrimento dessa pessoa. E, E não, e eu. quem vê de
acha que a pessoa tá recebendo uma fortuna, rios de dinheiro, que ela tá mamando nas tetas do Estado. Sim, e aí com o que a gente pode comparar é que, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, eu não tenho muito esse conhecimento, mas na Europa, as pessoas que têm qualquer deficiência, independente da classe Da social, renda. da renda, do sei lá o quê, você só tem que comprovar um laudo médico, talvez se cadastrar em algum sistema, alguma coisa. Todo mundo tem direito a auxílios, é só solicitar. Tanto auxílios em dinheiro, quanto, por exemplo, pessoas com deficiência visual receber bengala, pessoas cadeirantes receberem a cadeira, ou deficiente visual receber cão-guia. Enfim, todo mundo tem direito a essas coisas. Então, né, você dá uma ajuda para todo mundo, para, né, uma Eu acho sociedade que que valoriza... qualquer, Oi? qualquer política pública, né? Aí tô invocando a Laís, a cientista política agora. Sim. Ela tinha que ser pensada proporcionalmente. Mas a gente sabe também, não vamos ser ingênuos, tem uma razão da política ser feita do jeito que ela é. Porque você precisa manter ali o seu curral, né? Sua massa de manobra. O negócio é que, assim, eu posso ter a quantidade de dinheiro que for, eu vou continuar sendo incapaz de dirigir. Então, eu não quero o meu auxílio do transporte público, meu passe livre, porque, sei lá, eu sou muito, muito pobre. É porque eu não tenho como dirigir, eu não posso dirigir por mim mesma. Ah, mas se você tivesse dinheiro, você poderia pagar alguém para dirigir para você. Gente, mas não tá errado isso. Pois é, porque só as pessoas, tipo, com um poder aquisitivo muito grande têm condição de pagar uma pessoa para dirigir para ela, né? Exato. Enfim, por exemplo, você deu um ótimo exemplo, porque isso de dirigir não importa se eu sou rica, se eu sou pobre, se eu, enfim, qualquer país que eu viva, não vou ser capaz de dirigir. Isso tem a ver com autonomia, sabe? Não tem a ver com ser capaz de pagar ou não. Eu quero eu ir para onde eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu Exato. quero pegar um ônibus que eu consiga saber para onde o ônibus está indo, que ele me fale para onde ele vai, porque não fala. Não Que eu fala. tenho um metrô que seja acessível, que eu tenha as coisas para que eu possa exercer os meus direitos de ir e vir minimamente igual às outras pessoas. Sim, exatamente. E voltando para o negócio dos memes que a gente está falando, a gente está enveredando muito para um assunto de política que não sei, viu? Sim, calma. Tenho medo, tenho medo Vamos se de falar acalmar. dessas coisas ao vivo na internet, entendeu? Porque vai saber. Enfim, voltando a falar dos memes, você tava falando que... Explica pro pessoal aquele meme do carinha do Uber Eats. Opa, pera. Pronto. Que eu apertei um botão aqui errado. Então, gente, tinha um meme que ele, na verdade, ele não era para ser um meme, ele era digamos, puxão de orelha, que estava escrito assim na foto. Eis aqui o exemplo de um trabalho sem garantia, sem direito, sem assistência social e no mais a imagem fala por si. E aí embaixo tinha uma pessoa fazendo Uber Eats lá num triciclo, numa cadeira, num equipamento desses assim. Fazendo entrega de E aí comida. as pessoas, exato. E aí as pessoas, ao invés de olhar para aquilo e fazer a reflexão, né, de tipo, nossa, é um problema, né? A pessoa ter que fazer isso na própria cadeira ou no triciclo, que seja. Ela podia ter, sei lá, conseguir um carro adaptado, talvez. Ter uma outra opção de trabalho. Não que ela não possa, ela pode, né? Pois é, porque esses aplicativos, bom, o Uber Eats é um, né? Mas, enfim, Uber normal, iFood, Rappi, essas coisas de delivery e tudo mais, são atualmente a opção para quem foi demitido, né? Quem perdeu o emprego, Exato. tá ali lascado, precisa comer no dia seguinte, vai ser Uber. Exato. Vai ser, né? Enfim, Exato. o famoso assim, subemprego, né? Nos comentários do meme, que era pra ser um puxão de orelha, todo mundo... Ai, muito inspirador. Muito, que exemplo. Gente, a pessoa ter que trabalhar na própria cadeira, usando a cadeira como meio de transporte, eu não tô falando cadeira como meio de se locomover
na casa dela, na esquina. Não, tô falando como meio de transporte. Isso não é inspirador, isso é triste. Exato. Isso é um problema. Pois é. Porque a pessoa, eu entendo que ela preferiria estar fazendo um outro tipo de trabalho, entendeu? Ninguém é Ou pelo entregador menos de comida fazendo esse por trabalho opção. numa condição melhor, né? Exato, pois é. Se ele tivesse um carro, por exemplo, ele podia ser Uber comum. Não precisava ser entregar só comida. Ele poderia ter uma variedade maior de comida, enfim, de possibilidade de De entrega de opções. coisa. Sim. Sim. E eu dei uma jogada assim no Google, assim, memes capacitistas, meme deficiência, enfim. E é engraçado Uhum. porque aí você põe assim, memes deficiência. Aí aparece assim, buscas relacionadas, memes tristes. Tipo, Menina, eu lembrei. Você lembra de um meme que era um rapaz sentado no metrô com a bengala aberta, segurando a bengala com uma mão e mexendo no celular na outra? E aí eu não é lembro verdade. o que que tava escrito nesse meme, mas que falava de tipo assim: ah, diz que não enxerga, mas tá mexendo no celular. Não, isso é uma forma de capacitismo. Você, Tipo, você não se. Se a pessoa não se encaixa na sua ideia do que é aquela deficiência na sua cabeça, e aí você acha que é mentira, você acha que ela tá de sacanagem, você acha que ela não tem o direito de pertencer ali. né? Ah, é Já igual aconteceu quando eu, sei comigo, lá, sabia? Já aconteceu comigo. não, comigo Eu, também vive acontecendo. Tipo, a ai, mas você gente tá aí é baixa mexendo no visão. celular. Como assim Então. você quer passar na frente? Tipo, filho, deixa eu te explicar. Atendimento prioritário para pessoa com deficiência, e aí eu vou usar a lógica da deficiência visual. Ele não existe porque a pessoa não pode ficar em pé. Ele existe porque chega a vez dela, ninguém avisa que chegou a vez dela. É por isso que a próxima vez tem que ser a dela. Sacou? Não é porque ela não pode ficar em pé, não é porque ela não pode esperar, ela pode. O problema é que os lugares eles não têm um sistema decente que a pessoa consiga se orientar ali sozinha, Sim, sim. então precisa do auxílio. Tô fazendo altas aspas aqui, Vicky. Aham. Então, e assim, e aí as pessoas não buscam, né? Tipo, é aquela coisa que a baixa visão não existe. Eu acredito que com outras deficiências deve existir também casos, né? Que a pessoa não segue aquele uniformezinho, que é o cego com a Uhum. bengala, ou o cachorro, né? O cachorro aqui no Brasil é luxo, Óculos escuros. Tem que estar de óculos óculos escuros também. escuros e geralmente perdido se não for pedindo esmola com a latinha, né? O famoso Né? cego mendigo. É o estereótipo que a gente tem. E sabe, já tem muito tempo que não é. Assim. Não, e aí você tocou num ponto importante, que tipo, o povo vê a gente na rua, assume que a gente tá perdido. Sim, Sempre, gente. O povo sempre pergunta se eu tô perdida. Não é mania sempre. de perseguição, é um fato estatístico. Sim. É mesmo, é sério. E a pessoa, ela se entende no direito de te invadir, né? Tem um vídeo que Sim, você ela não fala. aceita você recusar a ajuda Sim. dela. E tem um vídeo que você fala que quando você é PCD, bom, principalmente cego, mas eu acho que os cadeirantes passam por isso também. Que o seu corpo passa a ser público, né? Porque a pessoa Exatamente, o te cego foi pega, a pessoa invade seu espaço pessoal, a pessoa te pega, te põe pra lá, pega a cadeira e empurra do lado da cadeira da pessoa pra onde ela não quer ir, sabe? E é como se você não tivesse o direito de estar ali. E aí é onde que eu queria chegar, né? Que é o capacitismo nosso de cada dia. Porque essas atitudes são pequenas. São, né? Tipo, a pessoa passar e te perguntar pra onde você vai? Você tá perdida? Você não sei o que lá, posso te ajudar, sendo que você tá andando normal? E não te afeta em nada, né? Enche o teu saco. Mas são coisas que aos pouquinhos vão botando a gente pra baixo. E quando a gente E vê, a gente já tomou uma surra, sabe? o problema não é perguntar se a gente precisa de ajuda ou se a gente quer ajuda. O problema não é esse, o problema é a forma como normalmente a gente é abordado. E aí eu não tô falando Sim, que todas as pessoas são babacas. Claro, é ótimo, né? Claro que não. claro que não. Mas acontece que assim, muitas vezes a gente vai na educação e fala, olha, não, obrigada, não precisa. Eu tô, tipo assim,
tô me virando aqui tranquilo, tudo bem. A pessoa, Uhum. ela não aceita. E ainda te chama de grossa, porque você recusou a ajuda dela. Tipo, ai, Nossa, muitas vezes me chamaram de nossa. grossa. Porque E às vezes eu sou simplesmente grossa mesmo, tô porque, aqui né? sozinha, eu consigo, sabe? Oi? Fala. Não, falou, e às vezes eu sou grossa mesmo, porque tem dia que, gente, o negócio é que não foi uma pessoa que falou com a gente assim ao longo do dia. É assim, da hora que a gente põe o pé na rua até a hora que a gente volta, a gente vai cruzar com pelo menos umas 10 pessoas que vão fazer basicamente a mesma coisa. Aham, Como que você não exato, cansa ao longo de uma exato. vida? Pois é, complicado. E aí a gente tem que ter força de vontade, né? A gente tem que ser superação realmente. Nesse momento, eu acho que Super-herói. sim. A gente tem que superar a atitude errada dos outros, a atitude babaca dos outros, não a nossa deficiência, sabe? Ultimamente eu tenho E eu pensado acho muito que, assim. às vezes, a pessoa, ela quer tanto se livrar daquela situação. Tipo assim, a gente chegou. Cheguei no hospital sozinha. Junta, assim, 5 pessoas para discutirem qual delas que vai se encarregar daquele problema, que sou eu, no caso. É, no Sendo que, caso. assim, eu só preciso que você me mostre onde está o balcão. Às vezes eu sei onde está o balcão, só que eu me ponho na posição de uma pessoa que não enxerga nada. Por quê? Porque quando uma pessoa que não enxerga nada chegar lá, talvez ela seja melhor tratada. Sim. Porque, novamente, é aquela coisa, a pessoa acha que cego é, tipo, arrancou o olho da cara. Não tem olho, sabe? Tipo, não enxerga nada ou tem a Não, visão e os outros perfeita. Não existe sentidos, né? a Gente, a gradação. gente escuta, a gente sente cheiro, É. as outras coisas normalmente funcionam bem. Uhum, Eu lembro de uma vez que eu tava no Rio de Janeiro com a Vanessa Bruna, do Cego em Ação, uhum, e aí a gente precisava pedir um Uber. E, assim, eu não tenho costume de andar no Rio de Janeiro, então eu mesmo enxergando um pouco, eu não tinha como, né, ajudar. E aí a Vanessa pediu o Uber chegou, a gente não estava conseguindo explicar para ele onde a gente estava, que era um lugar meio ruim, era ali na frente do Pão de Açúcar. E aí a gente foi pedir ajuda. Eu vi uma pessoa e falei: Ah, você pode ajudar a gente? Era um senhorzinho. Aí o senhorzinho chamou um outro senhorzinho, que chamou um outro senhorzinho, que, tipo assim, gente, era só olhar na tela do celular e falar com o moço do Uber. Não olha precisava aqui, juntar 50 pessoas para acha ajudar a meu pegar o Uber Uber. aqui, por favor. Tipo, só me leva até o carro porque ele chegou, sabe? É só isso. E as pessoas fazem um caso, né? E é tão fácil. E eu não entendo muito bem, assim, qual é. Eu tenho, se tiver alguém aqui que é enxergante e sabe que saiba responder isso, porque eu não consigo me colocar no lugar dessa pessoa que Assim, tem tanta dificuldade, eu sabe? consigo eu consigo entender a pessoa não saber como lidar. Beleza, ela não é obrigada. Se ela nunca viu aquilo na vida dela, nem a gente, né? Não somos obrigados. Mas se a pessoa tá te falando, olha, é assim que você me ajuda, você pode fazer É, desse jeito? você E já tá ela, dando tipo, caga pro que mastigado você pra tá pessoa. falando, É, não dá, velho. sim. Ai, ai. Temos comentários? Deixa eu ver. Temos palminhas, temos olhinhos com corações, mas comentários, não. Pessoas, vocês podem falar, tá? Querem, na real. Porque agora, bom, Exatamente. agora que já deve ter trocado as pessoas que estavam no começo, nós vamos vir aqui periodicamente ter esse papo nosso meio reclamação, meio reflexão, meio, né? É, Que é mais ou é a menos o... versão do Instagram, é a versão Instagram do xingando muito no Twitter. Exato. E a versão filtrada das nossas conversas do WhatsApp. Enfim, porque, né, imagina misturado esse papo todo assim, tem papo sobre Outlander, tem papo Aí do sobre... nada vem teorias da conspiração, vem Uhum. nossas pessoas fictícias favoritas. Nossa, vem de tudo, gente. Tem, pois é. Então, e aí a gente vai trazer esse papo aqui para vocês em lives. E Não precisamos sabemos de um com que nome. frequência, não temos um nome.
Sim. Mas a ideia é que a gente esteja aqui produzindo conteúdo para vocês. Então é muito importante que vocês entrem, cliquem no coraçãozinho da live Isso, para quem a tá aqui, clica no notificação coraçãozinho. chegar. Isso, pra nossa live chegar em mais pessoas. E sigam a página da Laísa, porque ela usa mais o Eu outro comecei o perfil, perfil né? do canal, né? Eu tenho o meu perfil pessoal, que é o Laísa Cardoso, que vocês podem seguir também, eu não vou achar ruim. Mas para divulgar mais sistematicamente, né, o trabalho no canal, aí a gente está usando. Estou tentando alavancar o meu perfil hashtag Passejante. Então, quem quiser Uhum. dar aquela. Isso, segue ela lá, gente. E segue a É, Vicky também. Quem veio por minha causa, segue a Vicky também. isso. É, e aí, você consegue falar mais alguma coisa do nosso tema? A gente pode falar de Olha, Outlander também, se quiser. a gente pode falar da deficiência em Outlander. Olha aí, Pode. olha aí, ó, fica um gancho para uma próxima live. Deficiência nas séries de TV, alguma coisa assim. Sim. Contextualizando bem rapidamente, gente. Em Outlander, um dos personagens mais fortes da série, que é o Colin Mackenzie, ele tem uma deficiência e ele mora lá no século XVIII? 18? 18. 1718? Eu 1643, é. sempre faço essa pequena confusão. Enfim, e ele tem uma deficiência motor, é a síndrome de Toulouse-Lautrec, É, e que então ele tem as pernas inclusive, tortas. eu descobri hoje que é uma forma de nanismo. Olha aí, não sabia. Tá dentro aí do Ele, guarda-chuva do nanismo. ele tem as pernas tortas, então ele tem toda uma dificuldade para se locomover e tal. Fora, né, dores que ele sente, não sei o quê. E ele é tipo, ele é o senhor do clã. Ele é uma pessoa super respeitada e eu tenho um episódio que uma pessoa, né, tenta na cabeça da pessoa, né, tá tentando ajudar, né, quer fazer uma casaca mais comprida para esconder as pernas e ele não aceita. Ele falou, tipo, você É. não vai tirar sarro de mim. Tipo, ele não esconde a deficiência dele. E isso é assim, isso é na ficção. Provavelmente as pessoas com deficiência do século XVIII ficavam tudo trancadas dentro de casa. Que também é Hum. um problema, isso pode virar um assunto futuro aí pra gente. Sim, e E, assim, ele não é uma simples pessoa, ele é um cara que tem poder, né? Então, ele tinha poder antes dele começar a ter da deficiência se manifestar, né? E uhum, então ele continua sendo respeitado, né? Ele continua tendo lá a vida dele, ele fica lá com os livros. Claro que ele não consegue fazer as coisas que cabe ali ao senhor. É como se fosse um senhor de feudal, assim, né? O exato. Colin. É, e aí o irmão dele, né? Que vai, o Dougal, que vai exercer Coletar as coisas que aluguel, ele não vai. consegue, né? As coisas que ele não Sim, consegue. Então, tipo, ir cobrar aluguel, e enfim, lutar e essas coisas. Mas ele é o cérebro ali por trás de tudo. Tipo, ele continua exercendo a posição dele. exato. Enfim, E e tem um aí. outro personagem que teve a língua arrancada durante um ataque, né, que ele sofreu lá. Ele teve a língua arrancada, teve as pernas todas queimadas, e mesmo assim, ele, tipo, o Jamie, que é o mocinho, nosso crush do coração, aquele moço ruivo que não é ruivo, mas a gente ama mesmo assim, É, eles conseguem dar um jeito de se comunicarem ali. Você vê, sim. ele me lembrou muito Hodor do Game of Thrones. Ah, aham. E o Jamie é legal porque o Jamie é aquela pessoa, tipo, hiper comunicativa, né? Então ele Sim, consegue, tipo, se entender com o cara que fala com linguagem de sinais. E não é uma linguagem de sinais, tipo, que ele aprendeu padronizada, é lá na mímica mesmo. E ele super conversa. como ele foi se virando, que É, muito provavelmente foi como a linguagem de sinais surgiu, foi como Braille surgiu, foi tipo, gente, tentativa e erro, sim, vamos ter que dar um jeito de se comunicar. exato. Mas se parar pra pensar, eu pensei nisso agora, né? Não sei se você concorda comigo. Mas é muito parecido com aprender uma outra língua.
Pensa, hoje em dia a gente sabe que existe toda uma estrutura gramatical do inglês, do francês, do alemão, nananana. Mas quando o primeiro alemão cruzou com o primeiro francês, esse povo não sabia se comunicar. Eles tiveram Uhum. que dar um jeito. Sim, sim. Então, oi, você tá aí? Oi, tô aqui. Deu uma falhada assustadora aqui. Enfim, medo. Enfim, mas a internet tá boa hoje, não sei o que tá acontecendo. Não vou nem elogiar. Enfim. Não, não elogia não. E, então. E aí, que a Laísa não chegou ainda, mas mais pro final da série tem outros personagens. Não, tu já chegou, né, na parte da criancinha das fadas? Ai, passou, já passei por ela. Que você tá vendo de novo, né? Mas então, É. pra quem não viu, tem a série se passa no século XVIII, né? Pra quem não, enfim, não sei quem tá nos assistindo aqui, que pode não conhecer. É uma série que é uma enfermeira da Segunda Guerra Mundial que volta no tempo pro século XVIII. Então ela tem a cabeça dela, de anos 40, pro anos 40 do século XVIII. E aí, Pensa, ela volta 200 anos no tempo. sim, exato. E aí ela encontra uma criancinha, um bebezinho que foi abandonado no meio do bosque lá. E ela tá lá andando e ela, nossa, quem largou essa criança aqui? Vou levar a criança embora porque tá muito frio e ela tá aqui, ela vai morrer de frio. Uhum. E aí a amiga dela fala pra ela: não, você não faz isso, porque você não pode se meter aí no negócio. Mas por quê? Ah, porque essa criança é uma criança roubada pelas fadas. Então, as pessoas lá da Escócia rural do século XVIII acreditavam que uma criança que tinha nascido com uma doença ou com algum tipo de deficiência, enfim, não nasceu com defeito, aspas. Sim, Eles meio que ligavam pro saque das fadas né? pra, Fala, pega pra, aqui, pra... estamos devolvendo. Então, eles entendiam assim, que as fadas tinham roubado o filho deles e colocado um filho no lugar com defeito, né? Sim. Com a deficiência, com problema de saúde. E aí eles deixavam a criança lá no meio do bosque, faziam lá uma oferenda, um ritual, sei lá, e largavam a criança lá, porque aí as fadas iam devolver a criança. E o que acontecia? A criança morria, obviamente, de fome, de frio. Exato, Se não viesse algum bicho exato. e comesse, ou sei lá, qualquer coisa assim. E aí Ou alguém se compadecesse e levasse a criança embora, né? sim. E aí, o que acontece? A protagonista, a Claire, ela pega a criancinha e fala: não, gente, mas não vou fazer isso e tal. E aí todo mundo vê ela, né, fazendo isso. E as pessoas veem e aí acusam ela de bruxaria. Porque ela tava se metendo no negócio lá, na No rolê das mandinga. fadas. Enfim, isso é um pensamento muito legal para a série demonstrar, né? O quanto, tudo bem, é uma série histórica, mostra esse misticismo e tal, mas sabe, quantas pessoas hoje em dia não dão crianças com adoção, com deficiência para adoção? Quantas pessoas não Gente, fazem não teve o caso do exame youtuber, pré-natal? o Então, youtuber que devolveu a criança adotada com autismo 3 anos depois. sério? Tem. Sim, menina, não tava sabendo desse babado? Depois te Não, conto conta mais o babado. detalhes. Pois é, gente. A pessoa devolveu a criança, adotou a criança, se promoveu em cima da criança, 3 anos depois está entregando a criança. A gente existe na Europa e nos Estados Unidos, e deve existir em outros países, mas esses são dois que eu tenho certeza, um subsídio do Estado que ele te dá uma gorjeta pra você ter, porque você teve um filho com deficiência. Tipo, chama. E chama Como que eu chamo? nascimento injusto. O benefício do nascimento injusto. Então, assim, a Eu não pessoa, pedi pra nascer. a mulher tá grávida e aí ela não foi avisada de que ela teria uma criança com deficiência, supondo que era algo que pudesse ser constatado, né? Nem tudo pode ser constatado Sim, e que ela antes do poderia ter parto. abortado, né? Exato, aí se ela tivesse sido avisada para poder decidir, né, se abortava, se não abortava, porque assim, ninguém acha errado abortar criança deficiente. Não, pois é. Ninguém acha, E você não sabe, todo mundo faz cara de você não paisagem sobre isso. sabe. Você não sabe quem vai ser essa pessoa com essa deficiência, sabe? Porque, por exemplo, uma das deficiências que
detectar no pré-natal, né? Enfim, não dá para detectar tudo, mas uma que é bem conhecida que todo mundo faz é a síndrome de Down, né? E aí eu tava lendo essa semana fazendo a leitura comentada com a Laísa do Longe da Árvore, que é um livro incrível, eu vou falar sobre ele se eu acabar um dia, porque ele é gigantesco. Do Andrew Solomon, que fala sobre, né, identidades horizontais, que ele chama, né? Que são as pessoas que são diferentes dos pais em muitos aspectos, né? Então, por exemplo, ele é um homem gay, filho de pais héteros. Então, ele é diferente dos pais dele. Obviamente, todos os gays são filhos de héteros, porque todo mundo é filho de hétero, né? A não ser que, enfim, existem outras circunstâncias, mas a maioria das pessoas é filha de hétero. Enfim. E aí, as pessoas que têm filhos com deficiência, elas mesmas não têm as deficiências, né? E quando isso não acontece, eles chamam de relação vertical. Então, a raça é uma forma de se relacionar verticalmente. Então, por exemplo, filho de pais negros vai ser negro, necessariamente, né? Filho de pais brancos vai ser branco necessariamente. É uma relação vertical, né? Que você passa para a próxima geração. E, enfim, Sim. e aí... Fala. Não, sim, eu tô concordando. Ah, tá, não entendi que você tinha falado do Vicky. Tá, beleza. Então, e aí eu tava lendo o capítulo sobre a síndrome de Down, né? E aprendendo muita coisa, porque eu não tenho tanto contato com deficiência cognitiva, que se fala, né, Laísa? A Laísa me ensinou. Isso. Cognitiva. É cognitiva, é o nome bonitinho. Então. É o nome menos estranho. Eu cheguei à conclusão de que não tem um certo e um errado, tem um menos esquisito. Exato. Então, tá bom. Deficiência cognitiva, acho que abarca todo mundo. E assim, você não. A própria síndrome de Down é um negócio que assim, tem uma variação imensa. Você pode ter um adulto com síndrome de Down que consegue ter uma vida minimamente independente, né? Consegue ter um trabalho, Como consegue ter uma família. Assim como acontece com autismo, assim como acontece com paralisia cerebral. A pessoa, ela pode ser altamente funcional ou não. E isso vai depender não só... Quando você aborta, você não tá dando nem o benefício da dúvida. Exato. Não, e sem contar que ela ser funcional ou não tem a ver não só com a condição com que ela veio pro mundo, mas também com o que tá em volta dela, que é aquilo que a gente falou, né? Do acesso a recursos, do acesso a pessoas. Sim. E, né, tem muita gente que vive, né, procurando a cura, né? Isso eu acho tão... O conserto, né? Sabe, é um terreno minado se a gente for entrar pra falar disso. Mas eu tenho muita vontade de falar sobre essa cultura da cura, sabe? Porque tem muita gente que vive em função disso, em vez de virar e viver, sabe? Tipo assim, quando vão descobrir porque a cura... quando descobrirem, porque quando eu, né, que eu puder enxergar, porque quando meu filho voltar a andar... Gente, eu já te contei que eu já... É friendly essa história, eu prometo, não parece, mas é. Que me pediram pra pegar na corda da cura. Oi? Me pediram pra pegar na corda da cura, amiga. Ai, meu Deus. Como é que é isso? Eu não conheço essa coisa obscura aí. O que é isso? Eu tava na rodoviária em Brasília, aí eu entrei no salão. Senta que lá vem história. Lá né? História. Tocando a musiquinha lá do programa da cultura. Mas é rápido e ilustrativo, disso que a gente acabou de comentar. Aí eu entrei no salão, tô eu lá fazendo minha unha. O pessoal do salão já... Salão é complicado, né? Né? Nossa Senhora. Aí chegou... Tem alguém pra falar alguma bosta no salão, impressionante. Fala. Chegou, assim, o pessoal lá já me conhecia, todo mundo, tipo... Eu não gerava mais estranhamento ali naquele espaço, beleza. Aí entrou uma senhora toda, assim, pela aparência dela, uma senhora bem humilde, assim, né? Pela a forma como ela tava vestida e tal. E cutucou alguém que pediu pra falar comigo. Eu falei assim, né? Vou deixar, né? O que tem? É uma senhora, né? Aí ela chegou, ela pôs a mão assim no meu ombro, falou, minha filha, se você for comigo na igreja e pegar na corda da cura, você vai voltar a enxergar. Você não quer ir comigo, não?
Obrigada, mas hoje eu não posso. E se eu te der meu telefone, depois você me procura pra gente ir na igreja? Eu procuro, claro, pode deixar seu telefone comigo. Eu também não vou ser grossa com a senhorinha, humilde, não é mesmo? Não tem a menor necessidade. Mas, tipo, gente, pegar na corda da cura, não. Né? Não tem necessidade de pegar na corda da cura. Ai, Deus. Que medo, viu? Que medo. E as pessoas, pra mim, me dá um amargor, sabe? Porque parece que a pessoa tá assim, tipo, você é toda errada. Eu preciso te consertar, você O tá Geilson quebrada. tá dizendo que mandaram ele pra Igreja Universal porque lá ele com certeza ia voltar a enxergar. Com Gente, de certeza. verdade, Na assim, Universal é certo, nas outras é não. certeza. Nas outras a gente não sabe, mas na Universal é garantido, é batata. É, Eu fico pensando assim, qual que é o grande suprassumo de ver, né? eu Porque eu também acho não que sei. entre os sentidos que uma pessoa pode perder, talvez o da visão seja o que menos vai fazer falta na vida dela. Tipo assim, Eu acho que eu concordo, mas a gente tem que virar. Se você falar isso pra uma pessoa, por exemplo, uma pessoa surda, ela vai falar que não, que a não visão sei, mas dela assim, a impressão que eu tenho, né, é um dos sentidos, assim, vamos fazer muitas e muitas aspas, irrelevantes, assim. Porque, ai, mas você não pode dirigir, você não pode ver tal coisa. Tipo, uai, descreve pra mim, fala pra mim como é que é, sim, me mostra, sim. deixa eu pegar. Vamos desenvolver outras formas de ver. Ver não é só com o olho, gente. Dá pra Sim. ver com o ouvido, dá pra ver com o nariz, dá pra ver com os dedinhos. Aí a gente passa álcool gel depois, não tem Ah, problema. com álcool em gel, por favor. E máscara. E máscara. Sim. Mas Gente, é isso, sabe? O que é? acho que a gente pode falar um pouco disso depois, né? Num outro momento, de como vai ser voltar pro mundo, né? Com esse É, negócio de ter que respeitar marcas de distanciamento que uma pessoa que não vê, gente. Aí, isso aí é um problema. Mas não porque a mas pessoa não vê, aí mas é você porque tem a marca que. podia ser tátil, podia ser outra coisa. Podia. Mas aí os outros que se distanciem de você. Entendeu? A gente é Né? a minoria. Esperamos que, né? Só que aqui no Mas Brasil não a gente não sei. tem essa cultura de espaço pessoal, né? Principalmente quando tem uma Não, PCD envolvida. não. Sou mulher, então, nossa. Ai, enfim. Mas, voltando ao negócio da cura, é complicado, né? E eu acho que na classe médica tem muito isso. Das deles verem a gente. Eu sempre, até um certo ponto na vida, eu achei que os médicos eram as melhores pessoas, sabe, para dar orientação sobre reabilitação, sobre sei lá o quê. Não, sabe, Uhum. eles só querem saber, não, sem criticar médicos e pessoas da medicina, vocês são muito necessários, E lembrando mas que nem todas as pessoas são iguais, não, né? Tipo, exato, nem todos os profissionais são assim, mas pelo menos os médicos com quem eu tive contato, alguns deles, não foram todos também, que assim, tipo, não consegui te curar. Você que se vire, sabe? E a gente parece que é meio que uma ofensa, sabe? A gente existir aos médicos. é, Porque se eles não conseguiram consertar a saúde de uma pessoa e ela tem que conviver com aquele, aspas, estou fazendo aspas com os dedos, peso na vida, aquele e aí é um problema. fracasso. A gente é como se a gente escancarasse o fracasso da ciência, sabe? Exato. E é muito pesado, né, você ter essa conotação. E eu percebo que tem muito isso, porque a gente vive numa cultura onde tudo pode ser corrigido. Tá gordo? Opera. Tá com câncer? Tira. Sei lá, né? Você tem cura pra Uhum. muita coisa. Tipo, não pra tudo, Eu obviamente, mas acho. a gente E tem aí, cura pra muita coisa. de novo, volto, né? Não gosto quando falam que eu inspiro, que eu venço, não sei o quê, porque isso me desumaniza, isso me torna sobre-humana. Tipo, Exato. isso Fora afasta. do humano. Isso afasta quando você olha para uma história como a da minha, como a da Vicky. Não que a gente não tenha que se orgulhar das coisas que a gente enfrentou. Claro que tem, porque deu trabalho. Mas, tipo assim, Uhum. dá trabalho para todo mundo, só que o nosso trabalho é diferente. O ponto é que se você se emociona, se você se inspira, se você alguma, né, nesse sentido,
você me afasta de você, é como se eu não, como se você e eu não fizéssemos parte de uma mesma sociedade, de um mesmo grupo. Aham, sim. Como se a gente fosse uma coisa separada, né? Uma raça, uma outra. Uma TT mesmo, assim, né? Uma Exatamente. coisa alien. Tanto que alienar significa separar, né? Separado. Exatamente. Pois é. Bom, temos 5 minutos. Então, é isso? Que É você quer isso, vai fazer o ficar quê? no IGTV. Se vocês quiserem Obrigada, Vicky. dentro. Ah, obrigado você. Da próxima a gente se pá faz no seu, faz no Laísa Cardoso. Vamos ver onde que vai ficar esse nosso A gente quadro. vai testando aí, gente. Vocês vão cruzar com nós falando coisa aqui mais vezes. Isso. Isso aí. Então tá bom. A gente conseguiu fechar o nosso assunto. A gente passou por um monte de coisa, por Outlander, por. Mas tudo Enfim. na verdade, foi tudo minimamente planejado. Parece que não, mas Sim, foi. é. A gente ensaiou É, antes. Tava tudo sim. combinado. A gente tinha uma linha editorial, né? Que a gente, enfim, vai seguindo. Linha editorial é muito chique, né? Não é muito chique. Roteiro. Trabalhamos com roteiros. Isso. E Então tá é bom, isso. dona Laísa. Beijo, povo. Até Beijo pra mais. todo mundo. Beijo pra você. Vamos encerrar. Vou botar no IGTV depois. Vamos ver. Beleza. Falou. Beijo.